Vamos começar agora a nossa 12ª aula do curso de mapeamento, busca ativa, cadastramento e recadastramento das famílias, organizada pelo Projeto Integrativo Busca Ativa. A aula número 12 tem como tema cadastramento de povos indígenas no CadÚnico. Para isso, eu trouxe 2 reflexões sobre essa aula. São questões que precisamos refletir ao longo dessa construção de conhecimento para que a gente consiga levar para a nossa prática aquilo que a gente construiu aqui. Então, em primeiro lugar, como pensar estratégias específicas para o meu território com o objetivo de incluir comunidades indígenas no CadÚnico? Então, quando a gente pensa em incluir comunidades indígenas, a gente vai depender de características específicas do território onde essas comunidades estão presentes, bem como também do território mais amplo do município, de como se compreende nesse local a historicidade das comunidades indígenas, como se vê, qual a importância que se dá à inclusão deles no CadÚnico, não apenas no CadÚnico, mas na assistência prestada pela proteção social básica do município. Então eu preciso compreender tudo isso para, a partir de então, criar estratégias específicas que tornarão essas comunidades visíveis. Como realizar esse trabalho respeitando o modo de vida, a cultura e os costumes desses povos? Então já é certo, já sabemos que são povos que possuem uma forma única de viver. Como a gente vai desempenhar o nosso trabalho respeitando tudo isso, levando tudo isso em consideração? Então vamos começar. Longe de ser um privilégio, os direitos específicos dos povos indígenas são o reconhecimento das histórias e da diversidade desses povos, que devem ser respeitadas e garantidas por toda a sociedade brasileira. Ou seja, atuar de forma diferenciada no cadastramento dos povos indígenas não é um privilégio. É apenas uma estratégia para que se alcance esse público-alvo, porque nós sabemos a dificuldade que eles têm em acessar os serviços no território, no Centro de Referência da Assistência Social, entre outros. Então, buscar estratégias que alcancem essa população não é um privilégio, é um direito. Muitas famílias indígenas passam por situações de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social que têm suas origens no passado colonial da sociedade brasileira. Ou seja, aqui a gente indica e aponta que as famílias indígenas, embora tenham a sua forma própria de sobrevivência e de organização social, muitos deles hoje passam por situações de extrema vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Tudo isso sabemos que tem origem lá atrás, na história do Brasil, onde os indígenas foram subjugados pelos portugueses que aqui chegaram. E isso fez com que eles tivessem sido, de uma certa maneira, excluídos e negligenciados pelo Estado ao longo desse tempo. Superar esse quadro exige a participação direta do Estado brasileiro por meio da colaboração do governo federal, dos governos estaduais e municipais e também da sociedade civil organizada. Então temos esse objetivo de nos unir, todos os entes federativos e a sociedade civil organizada, para combater, para enfrentar essa realidade que é triste no nosso país. Então precisamos de uma política de Estado que combata essas desigualdades.
É nesse contexto que os programas sociais vêm gradativamente adquirindo importância para os povos indígenas, na medida em que esses buscam meios para a superação das violações que lhe foram historicamente impostas. Então aqui já se aponta para a importância dos programas sociais para reverter essa lógica de exclusão das comunidades indígenas. Todas as famílias indígenas devem ser cadastradas? Então vamos refletir. Basta ser indígena para ter o cadastro único? Não. Devem ser cadastradas somente aquelas famílias que passam por situação de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social. Então, para isso, a equipe precisa estar atenta para conseguir fazer essa análise, essa leitura da realidade das famílias indígenas. Nesse sentido, é preciso conhecer a realidade desses povos e das famílias indígenas. Devemos saber como o povo indígena está organizado, como estão divididos os grupos familiares, quais são as suas atividades produtivas e como estão inseridos no mercado de consumo. Para a gente compreender tudo isso, é necessário um olhar especial, porque a forma de se organizar é completamente diferente das demais pessoas e comunidades da sociedade brasileira. Então a gente precisa entender, porque muitas vezes aquilo que nos parece estranho ou que nos parece uma situação de risco pode ser apenas uma forma de se organizar daquela população. Então a gente precisa ter esse conhecimento, inclusive para identificar situações de insegurança alimentar, nutricional e vulnerabilidade social. Atenção! O impacto da colonização e o ingresso de famílias indígenas em uma economia de mercado não ocorreram da mesma maneira em todos os lugares. Por conta disso, é importante conhecer esses grupos. Muitas vezes, os critérios utilizados para a definição de situações de pobreza e extrema pobreza nos programas sociais não se aplicam a esses povos. A inclusão equivocada de famílias indígenas em programas sociais pode trazer consequências desagregadoras na organização social desses povos. Então vamos lá. Como eles se organizam de forma diferente, eles também se inserem no mercado de trabalho, no mercado de consumo de forma diferenciada. Então, para isso, a gente precisa compreender de fato como eles se organizam para que a gente possa fazer uma leitura dos riscos sociais a que estão submetidos. Os povos indígenas têm hábitos alimentares e formas de viver diferentes do restante da sociedade brasileira em geral. É o que estamos falando aqui. Estamos tratando de um grupo que tem um modo de vida específico. É importante dialogar com esses povos para saber como vivem e quais são os seus projetos de futuro antes do cadastramento e inclusão de famílias nos programas sociais. Por outro lado, muitos povos indígenas têm suas terras comprometidas pelo desmatamento na região do entorno, pelo esgotamento da caça ou pela poluição dos rios e precisam ter garantias de sua reprodução física e sociocultural por meio de políticas sociais emergenciais. Então aqui a gente retrata algumas peculiaridades da vida dessas famílias indígenas, né? Precisamos entender junto a eles, sempre com eles, qual é essa realidade, quais são as suas demandas, né? E para isso a gente precisa se aproximar. A gente precisa criar estratégias de aproximação e levantar formas também de compreensão daquela realidade antes dessa abordagem. Em quais situações as famílias indígenas serão cadastradas? As famílias indígenas devem ser cadastradas
nos casos em que passam por situações de insegurança alimentar e nutricional ou vulnerabilidade social, como por exemplo: 1. Grupo em situação de insegurança alimentar e nutricional, ou seja, não ter alimentação diária garantida. 2. Apresentar altos índices de desnutrição e mortalidade infantil. Apresentar altos índices de problemas de saúde entre jovens, adultos e idosos. Então, aqui tem um indicador importante que a gente pode ter uma parceria com a política setorial de saúde. Impossibilidade de desenvolver atividades autossustentáveis e ou desenvolvimento comunitário local. Então, algo ali que esteja atrapalhando o desenvolvimento dessas atividades autossustentáveis e o desenvolvimento comunitário. Adesão espontânea do povo indígena a programas sociais e avaliação positiva do grupo quanto às condições para recebimento dos benefícios sociais, como os de transferência de renda. Então, a adesão tem que ser espontânea. As famílias indígenas precisam declarar que desejam ser inseridas nos programas e, além disso, a gente precisa entender de que forma isso se efetivaria. Então, como seria efetivada a transferência de renda, por exemplo? Assim, o cadastramento é recomendado para famílias indígenas que necessitam de políticas públicas para sua sobrevivência física e cultural. Para a realização de estudos sobre a situação das famílias indígenas, o gestor municipal deve entrar em contato com a administração regional da FUNAI e com as organizações indígenas representativas. Então, a gente precisa entender se o cadastramento, a inclusão em programas, se isso vai garantir a continuidade da sobrevivência física e cultural dessas comunidades. Como realizar o cadastramento de povos indígenas? Devido à complexidade e diversidade dos grupos indígenas, o processo de cadastramento para essas famílias exige planejamento adequado. Aqui a gente traz uma informação muito importante. Existem inúmeros povos indígenas. Cada um tem suas peculiaridades. Então não existe uma forma, uma receita de bolo para a gente desenvolver esse trabalho. Existem pontos que precisam ser levados em consideração, mas a nossa decisão e o nosso entendimento vai partir do conhecimento local. Vamos para as etapas desse processo de cadastramento dos povos indígenas, levando tudo isso que a gente vem conversando em consideração. 1. Diagnóstico da situação. Primeira coisa, preciso entender quem são, aonde estão, quantos são, como vivem, qual é a condição econômica, cultural, social, religiosa. Isso é um diagnóstico. Preciso fazer esse diagnóstico, inclusive como parte de sensibilização das equipes. 2. Planejamento do cadastramento. Então, a partir desse diagnóstico que foi feito, onde eu já conheço as minhas famílias indígenas, conheço sem muitos detalhes, mas já sei onde elas vivem, como elas vivem, quanto elas são. Depois disso, eu preciso começar a planejar o meu cadastramento. E aí, a gente sabe da importância do planejamento, porque a gente já conversou em outra aula, e ele vai fazer com que o nosso caminho seja mais curto e tenha menos chances de dar errado. Então, é fundamental que a gente comece o nosso trabalho com um planejamento. 3. Estabelecimento de parcerias. A gente já cansou de falar aqui no curso, né? A gente não pode chegar lá de surpresa, querendo afrontar
esses povos e impor condições que nós julgamos necessárias, nem sempre são. A gente precisa, primeiro, antes de chegar até essas comunidades e esses povos, precisamos estabelecer algumas parcerias com ONGs, com inclusive outras políticas setoriais que já estejam um pouco mais avançadas nessa relação com os povos indígenas, para que a gente possa ter parceiros que sensibilizem tanto os povos indígenas quanto as próprias equipes que farão esse trabalho em relação a essa proposta. Depois, 4. Consulta prévia. Isso aqui é fundamental, está garantido na legislação. Do que se trata? A gente precisa consultar essas famílias e esses povos indígenas sobre o nosso objetivo. Então, eu preciso falar que o meu objetivo é inserir as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e risco no CadÚnico. Por quê? Para quê? Como? Preciso ser clara e franca e ouvir desses povos se eles aceitam ou não. E a isso chamamos de consulta prévia. 5. Capacitação. Ninguém pode começar esse trabalho sem entender dessa realidade. E para isso, pode ser necessário e muito interessante uma capacitação, para que a gente possa falar sobre isso, esgotar esse assunto, explorar essa realidade e essa diversidade que se apresenta. 6. Preenchimento dos formulários. Então, existem formulários padrões que precisam ser preenchidos, mas existem especificidades no caso dos povos indígenas. 7. Digitação de dados, que aí é o passo seguinte. Após o preenchimento do formulário, a gente precisa digitar esses dados para que entre no sistema e comece a ser computado dentro daquela proposta do sistema, que pode subsidiar outras políticas mais adiante. E 8. Avaliação de resultados e identificação de recursos disponíveis. Então, eu preciso avaliar até ali, preciso também entender quais os recursos que eu tenho para alcançar o meu objetivo. O estabelecimento de parcerias é um processo que visa otimizar a ação do cadastramento. É importante que municípios e estados estabeleçam parcerias com instituições que conheçam a questão indígena e que possam ajudar no planejamento das ações. Então vamos dar uma recapitulada. A gente sabe que o SUAS ele trabalha de forma descentralizada e participativa. E aqui o que a gente traz é justamente esse desafio de estabelecer parcerias. A gente precisa estabelecer parcerias com instituições que têm já uma gama de experiência no trato com povos indígenas. Então precisamos nos juntar a eles para quê? Para que a nossa equipe seja capacitada e que a gente construa junto o plano e o planejamento de ação em relação ao cadastramento de famílias indígenas. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, coordena, acompanha e supervisiona a implantação do Cadastro Único. O governo federal também apoia financeiramente os municípios por meio do Índice de Gestão Descentralizada, que é o IGD. Então aqui a gente fala do papel do Ministério do Desenvolvimento Social, que precisa coordenar essas ações, acompanhar e supervisionar. Também oferece recursos financeiros aos municípios através do IGD, que é um recurso que chega até os municípios para o desenvolvimento de propostas como essa que estamos aqui falando.
O Ministério do Desenvolvimento Social pode ainda mobilizar os colaboradores para a realização de visita técnica com a finalidade de conhecer as realidades locais, visando ao planejamento eficaz e ação de cadastramento das famílias indígenas. Então, a visita ao local, território, é uma possibilidade também, desde que seja feita com todos os cuidados e respeito à cultura deles. Organizações e lideranças indígenas. Essas organizações foram criadas com o objetivo principal de articular a luta dos povos indígenas pela defesa dos seus direitos. Nos últimos anos, as organizações indígenas vêm assumindo um papel de interlocutora entre as suas comunidades e o Estado. Então, os movimentos sociais, eles, na verdade, fazem essa interlocução entre a comunidade e a parte governamental, né? Facilitando o entendimento, a discussão, não pulverizando muitas pessoas que podem estar falando de forma diferente. Então, o movimento social, ele é uma organização não governamental que trata e leva adiante questões específicas daquele grupo. Secretarias estaduais. Mesmo que não haja um plano estadual de cadastramento, o Estado pode orientar e apoiar os planos municipais, oferecendo amparo logístico a eles. A logística possibilita prever a necessidade de recursos, equipamentos e informações. Então, esse é o papel das secretarias estaduais. A FUNAI. A FUNAI possui em seu corpo técnico trabalhadores com experiência junto aos povos indígenas, que podem contribuir para o diálogo com as comunidades indígenas no planejamento e na execução das ações necessárias para o cadastramento dessa população. Além disso, a FUNAI conta com estruturas locais, postos indígenas e regionais, núcleos de apoio local e administrações executivas regionais, que podem apoiar as ações dos municípios em terras indígenas. Então, a FUNAI é um órgão que pode contribuir bastante com os profissionais da área, trazendo esse diálogo e enriquecendo o trabalho das equipes. Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. A FUNASA possui servidores que conhecem a realidade nutricional e o quadro de saúde dos povos indígenas, o que é fundamental para realizar diagnóstico da situação socioeconômica do povo indígena antes do cadastramento. Então, a gente precisa utilizar esses dados que são oferecidos pela FUNASA para que a gente possa melhor entender a realidade, inclusive de saúde desses povos. Por que a gente está falando aqui de saúde? Porque esse indicador de saúde, ele leva ao critério de vulnerabilidade social. Universidades. A maior parte das universidades públicas possui centros e núcleos de estudo sobre os povos indígenas e tem conhecimento sobre a adequabilidade dos programas sociais a determinado contexto. Então, quando a gente tiver a universidade no local, pesquisando sobre isso, a gente pode tomar dessa fonte também. Ministério Público da União tem, dentre outras atribuições, o dever de defender os ingressos dos povos indígenas, acompanhando as ações que o poder público promove para garantir os direitos constitucionais assegurados a esses povos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o IGD, que é o Índice de Gestão Descentralizado. Ele foi criado para ajudar financeiramente os municípios no trabalho de identificação e atendimento às famílias mais vulneráveis, inclusive as famílias indígenas. Para isso, é preciso localizar as famílias em condições de pobreza e extrema pobreza, cadastrar essas famílias e manter os seus dados atualizados. Então, todos os municípios recebem esse recurso chamado de IGD,
que vem especificamente para o desenvolvimento de estratégias do programa Bolsa Família. Ele vem para estruturar esse programa, principalmente no que se refere às famílias mais vulneráveis. E em relação a isso, as famílias indígenas podem estar incluídas. Então a gente sabe que a gente dispõe desse recurso que é o IGD. Como realizar a consulta prévia? Vamos lá. A consulta prévia a gente já explicou que é uma consulta aos povos antes de se levar qualquer proposta de intervenção do Estado naquela comunidade. Então vamos lá. Como a gente faz essa consulta prévia, né? Primeiro, fazer parceria com as instituições que trabalham com povos indígenas. FUNAI, FUNASA, Ministério Público, organizações da sociedade civil, entre outros. Primeira coisa, antes de chegar lá, a gente precisa fazer essa parceria com essas entidades e fortalecer esse vínculo. Segundo, entrar em contato com lideranças indígenas para marcar data e local que sejam adequados às famílias indígenas, respeitando o calendário de festas e outras atividades tradicionais. Então, num segundo momento, após a gente ter feito essa parceria, a gente vai entrar em contato com lideranças indígenas e nos adequar ao horário que seja pertinente para eles participarem. E vamos marcar uma reunião onde a gente vai poder falar sobre a política de assistência social e o que ela pode oferecer naquele momento. Mobilizar as lideranças indígenas para organizar a comunidade para a reunião. Então, quando a gente fala em chamar as lideranças indígenas, a gente também vai contar com elas para organizar a reunião junto conosco. Providenciar uma pessoa para ser o tradutor para a língua indígena, professores, agentes de saúde e outros membros da comunidade que sejam fluentes nas duas línguas. Então, isso aqui também é um detalhe muito importante para se fazer entender, né? Para que as mensagens que surjam na reunião consigam alcançar essas famílias. Preparar material informativo em linguagem objetiva e clara sobre o cadastro único, o processo de cadastramento e os programas sociais que utilizam informações do cadastro único, quando possível na língua indígena. Esses materiais precisam ser disponibilizados com antecedência para as lideranças e organizações indígenas, a fim de garantir tempo hábil para a leitura dos mesmos antes da consulta prévia. Ou seja, precisamos informar as famílias indígenas o que a gente está oferecendo. Para isso, a gente precisa de um intérprete, uma pessoa que consiga traduzir aquilo que está sendo dito pelos indígenas, respeitando dessa forma um dos vieses da peculiaridade desses povos, que é a língua. Providenciar a organização do evento de forma adequada, espaço, alimentação, transporte, produção e apresentação de material informativo. Ou seja, isso demanda um planejamento enorme e é muito importante que a gente tenha isso em mente. Não dá para fazer um trabalho desse de um dia para o outro e de qualquer maneira. A gente precisa planejar essas ações com cautela. Capacitação. A capacitação é a principal ferramenta para instruir os entrevistadores sobre a forma mais adequada de entrevistar as famílias indígenas. Essas famílias têm particularidades culturais que precisam ser respeitadas e tratadas de forma diferenciada. Dessa forma, é importante que a capacitação explicite o contexto da ação do cadastramento, no sentido de sensibilizar os técnicos envolvidos para a importância do olhar criterioso e o preenchimento correto do formulário. Capacitação de técnicos, entrevistadores e gestores por profissionais com conhecimento sobre o povo indígena em questão
permite a compreensão da história das relações entre os índios e não índios na região e o conhecimento da organização social do grupo a ser abordado. Então, a capacitação ela é fundamental, né? Para que a gente consiga compreender e fazer uma leitura mais ampliada de tudo isso que estamos falando. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da documentação. Caso seja identificada a ausência de documentação civil básica nas aldeias indígenas, é importante saber que, primeiro, o responsável pela unidade familiar indígena é dispensado de apresentar título de eleitor e CPF no ato do cadastramento, caso não possua esses documentos, podendo ser cadastrado com qualquer documento de identificação de validade nacional, como a certidão de nascimento ou de casamento. Então, a gente sabe que a gente pode encontrar famílias sem documentação. E aí, um dado importante é que o responsável pela família ele pode fazer o seu cadastro apenas com um documento de identificação reconhecido no Brasil. É aceito como documento válido para o cadastramento das famílias indígenas a certidão do RANI, Registro Administrativo de Nascimento do Indígena, emitido pela FUNAI. No caso da apresentação da certidão do RANI, a marcação do quesito que indaga a cor ou raça deverá ser obrigatoriamente indígena. As pessoas que não possuem registro civil de nascimento devem ser encaminhadas para o cartório de registro civil das pessoas naturais. A primeira via é gratuita. O processo de cadastramento. A FUNAI pode auxiliar em diversas áreas, etapas, inclusive durante o preenchimento do formulário. Então, podemos contar com a FUNAI, inclusive, para essa parte administrativa. A entrada de equipes de trabalho na aldeia deve ocorrer conforme o que foi previamente combinado com lideranças indígenas locais. Verificar com antecedência o dia e o horário apropriado para realizar o preenchimento dos formulários, respeitando-se o calendário de rituais e festas de povos indígenas a ser cadastrado. Então, está bem claro aqui, né? O combinado com as lideranças locais, como isso faz diferença no nosso trabalho. Visitas domiciliares nas aldeias com planejamento logístico finalizado, transporte, alimentação da equipe e acomodação. Então, a gente só consegue realizar uma visita domiciliar se a gente tiver garantido tudo isso. Respeito à grafia de nomes indígenas durante o preenchimento dos formulários. Respeito aos costumes dos povos indígenas. Nenhuma cultura é superior ou inferior à outra. Lembre-se que a Constituição assegurou aos indígenas o direito de serem diferentes e viverem sob suas crenças e tradições. Então, a gente aqui nesse ponto fala da importância de se respeitar a pronúncia, a forma da escrita, a forma que eles compreendem alguns conceitos. É muito importante que a gente considere tudo isso durante o cadastramento. É importante estar atento para localizar e cadastrar as famílias indígenas mais vulneráveis e muitas vezes menos visíveis no grupo. E aí vem um grande desafio, que é buscar essas famílias que estão mais isoladas e em situações de extrema vulnerabilidade. Algumas dificuldades que podem ser encontradas pelo município para realizar o cadastramento de famílias indígenas para as quais é necessário prestar esclarecimento. 1. Desconhecimento dos critérios para inclusão no cadastro único. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso saber quais são os critérios para que eu possa incluir uma comunidade indígena, uma família de indígenas no CadÚnico. Quais são os critérios? 2. Dificuldade de acesso. Essas famílias estão localizadas em lugares distantes, de difícil acesso. Como eu vou superar isso?
Falta de canais de pagamento acessíveis. Isso aqui também é fundamental. Por quê? Se eu consigo alcançar essas famílias, consigo realizar o cadastro, preencher formulário, digitar no sistema, e essa família for contemplada por um programa de transferência de renda, como ela receberá o pagamento desse benefício? Porque muitas vezes o seu território não dispõe de instituições de banco que possam fazer e executar esse pagamento. Qual é a forma correta de identificação da família indígena no formulário do Cadastro Único? Com a introdução dos campos 301 a 304 no formulário principal do Cadastro Único, é possível realizar a identificação da família indígena de forma adequada. Os campos investigam se a família é indígena, a que povo pertence e se mora em terra ou reserva indígena. Veja aqui, então aqui a gente tem a família, observe os conceitos de morador e de família contra a CEPA no formulário. 3.01. A família é indígena, sim ou não? A que povo indígena pertence a família? A família reside em terra ou reserva indígena? Qual o nome da terra ou reserva indígena? Lembre-se que o Cadastro Único utiliza a autoidentificação para fins de cadastramento. Se a pessoa se declarar indígena, ela deve ser cadastrada como indígena. A autoidentificação refere-se às características culturais e não à aparência física da pessoa. Aqui é um ponto-chave também. O que determina se uma pessoa pertence aos povos indígenas é ela se declarar desta forma. Características físicas da pessoa não determinam nada. O que determina são as questões culturais que cercam o cotidiano daquela pessoa. Por que é importante identificar corretamente essas famílias? A correta identificação das famílias indígenas no Cadastro Único é importante, pois permite caracterizar cultural e espacialmente os grupos indígenas. A informação qualificada permitirá a elaboração do diagnóstico das principais necessidades das famílias indígenas, não só em um município, mas em todo o Brasil. Conhecendo a quantidade, a localização e as necessidades socioeconômicas dessas famílias, é possível contribuir para a elaboração de políticas públicas e programas sociais específicos. Aqui a gente trouxe um retrato de uma família indígena, o seu local de moradia, onde mostram as suas vestimentas, a sua caracterização. E a gente pode observar apenas através dessa foto a diferença dos costumes entre os demais povos brasileiros. Eu trago aqui uma proposta de atividade para vocês. Vamos lá. No seu município tem comunidade indígena? Vamos saber. Muitas pessoas, muitos municípios podem nem ter conhecimento sobre isso. Vamos buscar essa informação. Quais os principais entraves para inserir essas famílias no CAD Único? Ok, sei já da importância de se inserir essas famílias no CAD Único, mas quais serão os entraves que eu terei na prática? 3. Quais estratégias você utilizaria para superar tais entraves? Então, já entendi quais são os entraves e preciso superá-los. Para superá-los, eu vou utilizar algumas estratégias. Quais são? E aí, a gente está chegando ao fim dessa aula. Eu agradeço e finalizo por aqui.